Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 17, versículos 11 a 19. Assim está escrito: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Este relato é bem conhecido dos cristãos que servem a Deus. O momento em que Jesus curou leprosos. Ele curou de várias enfermidades. Não havia enfermidade que fosse impossível de Jesus curar. Ele tinha poder e tem para curar toda e qualquer enfermidade. Ocorre que neste dia ele estava partindo de um lugar onde tinha ido com os seus discípulos, estava indo a Jerusalém. E para chegar lá, ele passou por meio da Samaria e da Galileia. E havia por ali aldeias. Jesus, entrando numa certa aldeia, logo foi despertada ali a atenção por um grupo de 10 homens. E o que chama atenção é que estes homens, eles estavam juntos em razão de estarem sofrendo do mesmo problema. Os 10 eram leprosos. E como leprosos, eles tinham perdido o convívio com a família, o convívio com a sociedade, a dignidade humana, tinha sido colocado num lugar distante e separado para que as pessoas que se aproximassem deles não tivessem também a mesma condição desta enfermidade. Então requeria-se que eles ficassem num isolamento, num lugar à parte, num lugar separado, distante do aconchego, do carinho, do amor, da família, dos amigos, do trabalho, enfim, de tudo quanto envolve a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa é conectada com várias outras em várias funções da sua vida, do seu círculo, seja o familiar, seja o social, o profissional, o educacional, qualquer que seja o ambiente, as pessoas sempre estão se relacionando uns com os outros. A partir do momento em que é declarado que aquela pessoa está possuído por uma lepra, ele perde toda esta sua liberdade e é levado a um lugar para tratamento. E, através do tratamento, ser examinado temporariamente para observar se a lepra regride ou se ela avança. Se ela regride, ele fica sob cuidados até terem a certeza de que não há mais nenhum problema com a lepra, então ele é liberado para retornar para a sua família. No entanto, muitos não conseguem retornar, dado o estado avançado em que ela se prolifera na vida da pessoa. Mas aqui estava este grupo de 10 homens
leprosos, todos eles unidos e identificados pela lepra. Ali não tinha a diferença familiar, a diferença cultural, a diferença econômica, a diferença social. Não, ali todos eles estavam em pé de igualdade. Não importava o que tinham sido ou o que tinham possuído. O que importava no momento era a condição em que eles estavam, que os levava a estarem juntos. Tanto é que tinham ali estrangeiros. Conforme nós encontramos, tinha entre os judeus, os leprosos, um samaritano, que Jesus o chama de estrangeiro. Então observe que os demais provavelmente eram judeus, mas a lepra os uniu. Judeus, samaritanos, estrangeiros, no mesmo convívio, no mesmo lugar, porque estavam atacados pela mesma enfermidade. Então, quando Jesus entra por aquela aldeia, estes homens o reconhecem. Certamente, eles já teriam ouvido falar de Jesus em várias situações da vida, mas que agora, na condição em que estavam, na sensibilidade que eles estavam, Jesus fazia todo sentido na vida deles. E, portanto, quando eles observam que Jesus entra naquela aldeia, eles se dirigem ao encontro de Jesus. E eles sabem que eles não podem aproximar-se a ponto de tocarem e serem tocados pelas pessoas. Havia uma regra que eles tinham que manter uma distância para que ninguém se aproximasse deles e gritassem de lá: imundo, imundo, imundo. Ou seja, ninguém se aproxime, porque eles estavam dominados pela lepra. Então, eles param de longe, ficam à distância, no entanto, para que aquela distância considerada que eles estavam, eles pudessem falar em alto e bom som, para que chegasse o seu clamor aos ouvidos de Jesus. Então a Escritura diz que eles pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que Jesus é misericordioso, é aquele que exerce misericórdia, é aquele que é dominado pela compaixão em favor dos enfermos, dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos desgarrados e aqui dos leprosos. Eles então clamam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus olha para eles por um instante, vê a condição em que eles estão e, observando a maneira como eles estavam, Jesus deu a eles uma ordem, dizendo-lhes o seguinte: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Certamente, eles foram dirigidos para aquele lugar pela ordem de um sacerdote que os examinou e chegou à conclusão de que eles estavam leprosos. Eles foram levados para o lugar separado. Quando Jesus se apresenta, Jesus dá a eles a ordem de que eles vão mostrarem-se ao sacerdote, para que o sacerdote possa examinar e observar. E o que acontece? No momento em que Jesus diz a eles para ir ao sacerdote, eles não questionam Jesus, dizendo que eles não podem, que a enfermidade deles é gravíssima. Não. Quando eles ouvem a ordem de Jesus, diz a Escritura que aconteceu que, indo eles, note que Jesus não disse a eles: ser curado da lepra, ser purificado desta lepra. Não. Jesus disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eles deram atenção à palavra de Jesus e então passaram a seguir o caminho em direção ao sacerdote. Ocorre que
a maneira em que eles vão caminhando, eles vão olhando para si, para a sua pele, para o seu corpo, para o seu companheiro, alguém ao lado, à frente, e começam a notar diferenças que vão acontecendo na vida deles. A lepra vai se desfazendo e a saúde vai chegando para revigorar aqueles corpos. E eles vão indo em obediência a Jesus e ficaram limpos. Dentre os 10 que ficaram limpos, um olhou para si e observou que estava limpo. E o que ele fez? Ao invés de ele ir mostrar-se ao sacerdote, ele voltou para onde Jesus estava. Voltou para onde Jesus estava. Caiu aos pés de Jesus, porque ele voltou glorificando a Deus em voz alta. Ele percebeu a mudança, o milagre que aconteceu. Ele voltou glorificando a Deus em voz alta. Ao chegar diante de Jesus, ele se curva, ele cai aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e dá-lhe graças. E veja a referência. E era este um samaritano. E este era samaritano. Era o estrangeiro que estava no meio dos demais. Mas quando ele observa, ele volta a Jesus. E Jesus responde: não foram 10. Olha o que ele diz aqui. Não foram 10 os limpos. Jesus sabia que os 10 foram limpos. E onde estão os 9? E assevera: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. O estrangeiro certamente não tinha um sacerdote a quem se apresentar. Mas ele então volta-se para Jesus e reconhece-o como aquele que operou a grande cura, o milagre e a purificação do seu corpo daquela lepra. E Jesus diz a ele então: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bem, este é o relato que as Escrituras trazem diante de nós. E qual a razão do relato desta cura desses 10 leprosos? O apóstolo João deixou registrado no último capítulo do Evangelho escrito, dizendo o seguinte, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E no capítulo 21, versículo 25, o último também, diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Observe também agora o que Paulo deixou escrito na Epístola aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo de número 4. Está escrito assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o fato deste milagre estar relatado é para que creiamos no Senhor Jesus e recebamos dele a vida eterna, e é também para o nosso conforto, para o nosso ensino, para que possamos aprender dentre aqueles casos que foram realizados por Jesus. E aqui está um deles de maneira clara. Então, podemos extrair deste relato da cura dos leprosos 5 lições que nós precisamos aprender com os leprosos. 5 lições. A primeira lição que podemos encontrar, ela está aqui no versículo 12, que mostra-nos que quando Jesus entra em certa aldeia, sai-lhe ao encontro 10 homens leprosos. O que eles fizeram? Eles foram em busca
de Jesus. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que é preciso buscar a Jesus. Eles não tinham nenhuma outra esperança de vida, de cura, de milagre. Mas ao avistarem Jesus entrando na aldeia, eles então buscam a Jesus. Eles saem ao encontro de Jesus. Então, esta é a primeira lição. É preciso ir em busca de Jesus. Ir ao encontro de Jesus. Esta é a primeira lição. No versículo 13, nós encontramos: e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não somente foram ao encontro de Jesus, a primeira lição, que é preciso buscar a Jesus, como também aqui está a segunda lição, que é preciso clamar a Jesus. Mas clamar de maneira correta. Veja que eles não obrigaram Jesus. Eles não disseram que Jesus tinha a obrigação de fazer isto. Mas eles fizeram um pedido a Jesus. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A dizer, nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Então, a segunda lição é que é preciso clamar a Jesus. Primeiro, buscar a Jesus, ir ao encontro de Jesus, e ao avistá-lo, clamar a Jesus. Ao clamarem a Jesus, aqueles leprosos, Jesus ouviu o clamor deles e passou vista em todos eles, porque diz: e vendo-os. Então Jesus olhou para aqueles leprosos. E duas lições nós podemos aprender aqui. Vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Esta foi a palavra de Jesus. Ele não disse: seja purificado da lepra, seja liberto deste teu mal. Não. O que Jesus disse foi: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Havia aqui a necessidade de que aqueles leprosos crescem na palavra de Jesus. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. E somente mediante a fé é possível receber o milagre, a cura, a libertação, a salvação e tudo o que houver necessário. A palavra de Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles então receberam aquela palavra e creram nela. Crer na palavra de Jesus. A semelhança do centurião, quando Jesus disse a ele: eu irei lá na tua casa e vou dar saúde ao teu criado. Ele disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus disse: vai e como creste seja feito. O milagre aconteceu. É a mesma coisa. Jesus aqui está dizendo aos 10 leprosos: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, primeiro ponto, eles creram na palavra de Jesus, tanto é que creram que eles foram. Eles obedeceram. Eles não ficaram questionando Jesus. Por que ir no sacerdote? Não, eles foram. E diz: e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Então eles não somente creram no que Jesus falou, mas eles obedeceram a ordem de Jesus. Então a fé está ligada com a obediência. O milagre vem em razão de ouvir a palavra de Jesus, crer nela e obedecer. Então o resultado acontece. E aqui, diante destes leprosos, foi exatamente o que aconteceu. Eles buscaram a Jesus, foram ao encontro de Jesus, clamaram a Jesus. Ao ouvir a palavra de Jesus, eles creram no que Jesus disse, e ao crer
eles obedeceram o que Jesus tinha ordenado, que eles fossem ao sacerdote, e acontece que, na medida em que eles creem e obedecem, olha o que diz o texto: e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, foram purificados, milagrosamente, instantaneamente, daquela lepra. Já não tinha mais sinais de lepra no corpo. Resultado da fé aliada com a obediência. O milagre se concretizou. Então, nós já temos aqui 4 lições que aprendemos com os leprosos. A primeira lição, que é preciso ir ao encontro de Jesus. É preciso buscar a Jesus. Segunda lição, que é preciso clamar a Jesus, suplicar por sua misericórdia. A terceira lição, que é preciso ouvir o que Jesus diz e crer na palavra de Jesus. Essa é a terceira lição. E a quarta lição é não somente ouvir e crer, mas também obedecer, colocar em ação o que Jesus disse. Ele disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E eles obedeceram e foram em direção ao sacerdote. Ocorre que, nesse trajeto de buscar a Jesus, de clamar a Jesus, de crer em Jesus, de obedecer a Jesus, eles ficaram limpos. E o versículo 15 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então, a quinta lição, que infelizmente não foi praticada pelos 10 leprosos que foram curados, mas aqui está relatando que um deles, de 10, um voltou. E por que ele voltou? Porque olhou para si e viu que estava são, estava curado, estava purificado, estava liberto daquela lepra, e ele então volta a Jesus. Mas ele não volta silencioso. Ele volta glorificando a Deus em voz alta. Por onde quer que aquele homem passasse, as pessoas ouviriam o seu tributo de glorificação a Deus. Por quê? Porque ele estava glorificando a Deus em voz alta. E chegar próximo a Jesus, agora não mais a uma distância, mas aos pés de Jesus, diz: caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus admira-se que deu ordem a 10 e somente um volta. E ele diz: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus? Esqueceram de dar glória a Deus. Seguiram o caminho e foram embora. Mas esse estrangeiro, ele agradeceu a Jesus, reconheceu e recebeu de Jesus uma segunda palavra que disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós observamos dentro dessas lições que muitos querem o milagre, a bênção, a cura de Deus através de Jesus. Porém, uma parte muito pequena volta-se para agradecer o Senhor, a bênção, o milagre, a cura, a salvação que recebeu do Senhor Jesus. Mas a Escritura nos afirma que é preciso agradecer a Jesus por tudo. O próprio apóstolo, escrevendo aos Tessalônicos, deixou registrado numa das suas cartas, dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é preciso agradecer a Jesus. Então estão aqui 5 lições que eu e você precisamos aprender
diante do relato de 10 leprosos que foram curados por Jesus. E que lições são estas? A primeira lição, que é preciso ir ao encontro, buscar a Jesus. A segunda lição, que é preciso clamar a Jesus, falar a Ele, pedir misericórdia. A terceira lição, que é preciso ouvir o que Jesus vai dizer e crer nas palavras de Jesus. A quarta lição, que é preciso, após ouvir e crer no que Jesus diz, obedecer o que Jesus disse e seguir no passo da obediência. Fazendo isto, a cura, o milagre, o que precisamos, vai acontecer da parte de Deus. Impossível aos homens, mas possível a Deus. E a quinta lição, que depois de constatar o milagre, a cura, a libertação, a purificação, a salvação, o livramento, que é preciso agradecer a Jesus por tudo. Então, que eu e você, que cada um de nós, aprendamos estas lições com os leprosos e sejamos práticos em buscar a Jesus, clamar a Jesus, crer em Jesus, obedecer a Jesus e agradecer a Jesus. Que isto seja marcante na nossa vida de servos abnegados, fiéis e leais ao Senhor Jesus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.